Professora Cláudia já está aí, né? Bom dia, professora Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia, professor Jorge, professoras e participantes do nosso evento. Fico muito feliz com a sala cheia e pessoas que vão nos assistir, né? De manhã, de tarde, de noite. Aproveitem bastante o evento. Agradeço a participação das nossas convidadas e desejo a todos aqui presentes um excelente evento. Participem, façam suas perguntas no chat, aproveitem essa oportunidade. Obrigada, professor Jorge, mais uma vez por deixar compartilhar desse momento e contribuir de alguma forma. Bom dia a todos. Bom dia, então, muito obrigado, professora Cláudia. Se a professora Adriana estiver preparada, a gente pode começar. Aí a gente já inicia. Bom dia. Sim, estou pronta. Bom dia. Podemos começar sim. Sim. Bom, então... Perfeito, obrigada. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer o convite da professora Cláudia Messias e do professor Jorge para estar participando aqui do evento do Seminário Nacional de Saúde da Criança e do Adolescente. Eu sou Adriana Loureiro da Cunha, sou enfermeira, graduada pela Escola de Enfermagem Ananeri, tenho um mestrado também pela Escola de Enfermagem Ananeri e doutorado em enfermagem pela Faculdade de Enfermagem da UERJ, todos na área da saúde da criança. Atualmente eu sou enfermeira da área técnica de saúde da criança, da Secretaria de Estado de Saúde, da Superintendência de Atenção Primária à Saúde. Trouxe hoje um tema para a gente conhecer, né, apesar de ser muito familiar, a gente ouvir sempre na mídia, de ter algum familiar, algum bebê nosso, né, que já fez o teste, mas hoje eu trago algumas notas, alguns informes técnicos para os profissionais e futuros profissionais sobre o manejo clínico da triagem neonatal biológica, né? Hoje a gente tem vários testes de rastreamento na atualidade, né, para a triagem neonatal, porém, o teste do pezinho, ele é o nosso carro-chefe, então, com algumas peculiaridades e que eu gostaria de compartilhar com os colegas, né? Atualmente, o estado do Rio de Janeiro e seus 92 municípios, nós estamos na fase 2 do teste, né? Fazendo aí o rastreamento de 54 doenças, sendo 47 doenças dos erros inatos do metabolismo, mais 7 da fase 1 que a gente vai conhecer. Então, as referências dessa discussão é o Manual Técnico da Triagem Neonatal Biológica, Brasil 2016, que eu vou deixar o link para depois vocês poderem estar buscando no Google, e o informe técnico da Secretaria de Estado de Saúde, que está sendo atualizado, a gente ainda está em curso com o informe técnico de 2023, porém, agora fizemos uma revisão e sendo aprovado pelo jurídico até o final desse mês de setembro, início de outubro, a gente já vai estar disponibilizando o novo informe técnico de 2024-2025 para o manejo do teste do pezinho ou triagem neonatal biológica. Bom, o objetivo dessa discussão, então, formalmente falando para vocês, é apresentar o Programa Nacional de Triagem Neonatal, com foco no teste do pezinho, né, com a matriz biológica, que é uma importante estratégia para a prevenção, intervenção precoce e o acompanhamento permanente das pessoas que estão com essas doenças que são rastreadas e diagnosticadas. Bom, então, a triagem neonatal biológica, deixa eu voltar aqui. A triagem neonatal biológica, né, a partir dessa matriz biológica, é um conjunto de ações preventivas cujo objetivo é intervir precocemente nos indivíduos com doenças metabólicas, genéticas, enzimáticas e endocrinológicas, para que possam ser tratados a tempo, em tempo oportuno, evitando sequelas e até mesmo a morte. Né? A gente sabe que um dos objetivos do milênio
a saúde e o bem-estar dos indivíduos, em todos os ciclos de vida, e especialmente a saúde da criança. No recorte neonatal, ele tem um foco nessa intervenção precoce, pois se entende, né, da neuroplasticidade, do cuidado desenvolvimental e de todas as sequelas que podem corroborar para uma infância com dificuldades, com déficit cognitivo, com déficit motor, sensório-motor. Então, com isso, o rastreamento, a triagem neonatal, ela é uma obrigatoriedade em todo o território nacional. Tá? Além disso, se essas doenças forem rastreadas e se tivermos casos positivos, né, a gente promove também o monitoramento e o acompanhamento dessa criança durante todo o processo de tratamento. Bom, então, a gente sabe que o teste da triagem neonatal biológica, ela é conhecida como teste do pezinho, ela é socialmente reconhecida como uma eficaz e efetiva ferramenta de prevenção à saúde e tem a atenção básica como porta de entrada no sistema de saúde. Então, quem é o operacionalizador do teste do pezinho? São as unidades coletoras, tanto na atenção primária, também envolvendo as maternidades, que são cadastrados no Ministério da Saúde como unidade de coleta. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem 1.054 postos de coleta, espalhados por todo o território, por toda a macro-região de saúde, por todos os 92 municípios. Então, para a gente, né, avançar um pouco nessa discussão política, né, saber que o teste do pezinho, o programa de triagem neonatal, ele é uma política transversal que prevê ações compartilhadas, ou seja, ele vai envolver tanto a atenção básica, como a média e alta complexidade. Propõe o gerenciamento dos casos positivos por meio do monitoramento e acompanhamento da criança durante todo o processo de tratamento. Está inserida na rede de atenção à saúde, com destaque para a Rede Cegonha, que está sendo revisada pelo Ministério da Saúde, com o futuro nome, né, da Rede Cegonha de Rede Aline e Rede de Cuidado da Pessoa com Deficiência. Está implantado, conforme eu já falei, em todos os estados brasileiros, sendo coordenado pelas Secretarias de Estado de Saúde e operacionalizado pelas Secretarias Municipais de Saúde. Então, as pessoas cujo distúrbio e doenças... Desculpa. Permite beber uma água. Pode ficar à vontade, professor. Pode ficar à vontade. A voz vai falhando. As pessoas com distúrbios e doenças detectadas no teste de rastreamento, elas são acompanhadas, então, por equipes multidisciplinares, com serviços especializados, que visam, então, a saúde integral do indivíduo. E aí, voltando, né, aos objetivos do milênio, a redução da morbimortalidade e a melhoria de qualidade de vida dessas pessoas. Bom, falando de regulamentação, a gente tem aqui a portaria de junho de 2001, que vai estabelecer no SUS o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que vai abranger, né, a fase pré-sintomática de todos os nascidos vivos, acompanhamento e tratamento das crianças detectadas na rede de atenção do SUS. Além disso, em 2021, a Lei 14.154, ela vai ampliar as doenças triadas no teste do pezinho pelo SUS. Então, essa implementação ela vai acontecer pelos estados, por todos os estados da federação, de forma escalonada, em 5 etapas progressivas. Então, como é que é, né, a proposta dessas etapas escalonadas? A fase 1, que abrange a maioria dos estados da federação, conforme acho que algumas, né, todos já conhecemos, né, são 7 doenças rastreadas, a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e as demais hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita. Avançando para a fase 2, que é a fase em que o Estado do Rio de Janeiro já promove, né, para as crianças
fluminenses e cariocas, as galactosemias, as aminoácidopatias, distúrbios do ciclo da ureia e os distúrbios de beta-oxidação. Então, perfazendo 54 doenças, mas aí vocês não estão vendo as 54 doenças, né? É que cada grupo dos erros inatos do metabolismo, na fase 2, tem analitos, subanalitos dentro desses grupos. Então, as galactosemias, nós temos 3 tipos de analitos, né? Que são desdobramentos das galactosemias. As aminoácidopatias, nós temos aí 30 tipos de aminoácidos que são pesquisados. No ciclo da ureia, nós temos mais o ciclo como um todo, né? Que esse é um ciclo só, e a beta-oxidação, deixa eu vou colar aqui rapidinho, a beta-oxidação são 13 tipos de ácidos graxos, que são das carnitinas, que são pesquisados. E aí avançam as fases, né? Doenças na fase 3, além da fase 1 e 2, a fase 3 vai abranger as doenças lisossômicas, a fase 4, as imunodeficiências primárias, e a fase 5, a atrofia muscular espinhal, que alguns de vocês já devem conhecer, que tem o acrônimo AME, né? Que é uma doença que vai aí abranger o sistema musculoesquelético. O estado do Rio de Janeiro, então, conforme eu falei, ele oferece, né, a fase 1 e a fase 2, e tem uma proposta de avançar até a fase 5 em um breve espaço, um curto espaço de tempo. Acho que é só isso. Depois a gente volta. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre os erros inatos, a gente pode trazer a discussão. Então, o manejo clínico, né? A gente saiu das políticas, saiu das contratualizações, e como é que é esse manejo clínico? A triagem neonatal, ela tem uma pactuação para que ela aconteça entre o 3º e o 5º dia de vida da criança. A gente chama de tempo oportuno. Não que isso não postergue após o 5º dia. Por que isso, né? Justamente porque a criança começa a se alimentar e a degradar as proteínas, e as toxicidades podem estar acontecendo e esse cérebro ser atingido, e a gente sabe que há um comprometimento neuroplástico, né, no tocante aí a erros inatos, né? Dentre as outras doenças também de cunho congênitos, a hemoglobinopatia e tudo mais. Então, foi pactuado que seja a partir do início dessa alimentação, entre o 3º e o 5º dia, que se faça, tendo a criança condições, e a gente vai conhecer algumas condições especiais, que faça o teste prontamente, tá? E aí, bom, a gente sempre conversar, né, sobre o teste do pezinho com a comunidade como um todo. Então, desde o pré-natal, né, quando ela vai para as consultas de pré-natal, receber as nossas orientações sobre o desenvolvimento da gestação saudável, também falar com a mãe, além do aleitamento materno, falar também sobre o teste do pezinho. Porque hoje há uma grande crença de que o teste do pezinho ele é muito sofrível, né? Também a vacina traz muito sofrimento para a criança, porque é um procedimento invasivo. Só que hoje a gente tem materiais, as lancetas são especiais para o teste do pezinho. A gente tem um cuidado humanizado que pode promover o alívio dessa dor na hora do procedimento. Então, nós como enfermeiros, eu acho que a maioria na sala são enfermeiros, também se tiverem outros estudantes e até mesmo de outras áreas, pessoas de outras áreas, que a gente sempre vai ter uma grávida, né, uma pessoa que está conversando, falar sobre a importância também do teste do pezinho e dessa necessidade de levar a criança no posto de saúde, na unidade básica de saúde, até o 5º dia de vida. Então, como é que funciona, né? Como é que o Manual do Ministério da Saúde, Brasil 2016, orienta que faça a contagem de dias para esse 3º e o 5º dia de vida, né? Então, vamos supor que tem aqui uma criança que nasceu no dia 19 de outubro. Entre 0 e meia-noite, essa criança vai ser considerada como o 1º dia, tá? O dia 20 é o 2º dia de vida, o 3º, 4º e 5º dia de vida
aí na sequência 21, 22 e 23. Não sei se eu fui clara aqui na explicação, mas assim, que a gente considera como primeiro dia de vida, né, o nascimento, né, naquelas primeiras 24 horas ali, aliás, naquele primeiro dia que ela nasceu, entre o intervalo de 0 hora até meia-noite, tá? E aí você conta os dias indicados para coleta. Bom, falando do manejo clínico em relação a procedimentos de coleta, a gente, né, vai observar também uma outra questão, que é a segurança do paciente. No teste do pezinho, a gente desdobra vários assuntos, né? A gente desdobra sobre políticas públicas, sobre orientações no pré-natal, sobre orientações para a família, e também sobre a segurança do paciente. Dentro da segurança do paciente, nos procedimentos de coleta, a gente fala da posição, identificação do local para a punção e a antisepsia, observando as nossas condições de biossegurança, né, nossas normas de biossegurança, lavagem das mãos, né, e calçar as luvas de procedimento, além de prover todo o material no entorno para que possa ali atender a criança. No tocante à segurança do paciente, né, mais propriamente no posicionamento da criança, a gente precisa trazer segurança, tanto para a criança quanto para a mãe, ou para o pai, ou para o responsável que esteja ali com ela na sala de coleta. Então, o familiar ele pode segurar a criança na posição vertical ou na posição horizontal, mais propriamente posição de arroto ou posição de mamado, né? Existem vários estudos, eu trago aqui as fotos para a gente relembrar, existem vários estudos falando do alívio da dor, né, nos procedimentos dolorosos, nos procedimentos invasivos, e aí vocês podem estar procurando no Google Acadêmico, nas outras plataformas de bancos de dados, assuntos que vão versar sobre as práticas humanizadas na coleta do teste do pezinho. Inclusive, na posição horizontal, né, na posição de mamada, a criança pode, inclusive, estar sendo amamentada, e isso vai trazer ali um alívio, um conforto dessa dor na hora da punção, tá? Preconiza-se também, aí na foto não traz, mas a gente, né, evidenciado pelos estudos, a gente vê que também o enrolamento desse bebê, deixando ele confortável, numa posição mais, de uma contenção mais humanizada, a gente coloca também o bebê mais seguro e assim a gente pode fazer o procedimento com segurança. Bom, o local adequado para a coleta no pezinho do bebê, né, é a porção plantar do calcanhar, que é um local de pouca possibilidade de atingir o osso. Então, nunca se faz, né, onde tem a área óssea. Você pode perfurar a pele, ter pouco tecido ali, a gordurinha, né, pouco tecido adiposo, você pode perfurar e ali causar uma infecção, uma osteomielite, tá? Então, é para segurança do paciente, essa função tem que acontecer na região plantar do calcanhar, que é essa região, então, com pouca possibilidade de atingir o osso. As lancetas, elas são, conforme eu disse, apropriadas para coleta. Elas são com um calibre menor, um alcance menor do teste do pezinho. Só um minutinho, pessoal. Mais uns 15 minutos. Ah, entendi. Vamos parar um pouquinho, fazer. Só um minutinho, pessoal. Cláudia, professor Jorge. Oi, Adriana, pode falar. Eu vou terminar um pouco, vou avançar um pouquinho mais rápido, que eu já vou ter que... Já estão me chamando aqui. Sim. Mas, então, a lanceta ela é adequada. O manejo clínico, ele envolve também o papel filtro. A gente tem à esquerda a coloração, né, o papelzinho com fundo azul, é o papel do tempo oportuno, né, da coleta do tempo oportuno, e o vermelho são os reconvocados e, às vezes, os prematuros que estão ainda retidos no hospital. As lancetas, né, a lanceta para punção do calcânio é a do lado esquerdo, né, que tem 2 tipos,
são distribuídas pelas unidades, no caso, no Rio de Janeiro, é distribuída pela APAI, que é o nosso laboratório responsável por fazer o processamento das coletas, a leitura desse papel filtro, e nunca utilizar a lanceta de punção digital, por ser maior, tá, gente? Então, a gente vai preparar esse local de coleta e a antisepsia. Então, mais uma vez aqui, a identificação do local correto de coleta, que é sempre na porção lateral da região plantar do calcanhar, tá? Nunca nas laterais do pé, onde tem osso, né? E erroneamente, às vezes, a gente vê que as pessoas fazem essa coleta nessa porção do calcanhar. Mais uma vez aqui, outra área também, né? Que é a região lateral do pé, é um local correto para a punção. A antisepsia tem que ser feita com álcool 70, deixando secar em ar ambiente, né? Com a lanceta, né, a gente vai girar a extremidade, onde protege a agulha, para romper esse lacre. Então, vai envolver o tornozelo e o pé da criança com os dedos indicadores e polegar. Não se faz a compressão forte desse pé, tá? Porque entende-se que você, fazendo a compressão forte do pé, faz uma área de edema, uma liberação de líquido linfático para esse calcâneo, e a gente pode dar um falso resultado, tá? E deixar, né, no caso, na hora que você funciona, deixar vir uma gota espontânea, tá? Sem formar uma grande gota, tá? Não forçar, o importante é não forçar essa gota no papel filtro, tá? Porque a gente pode fazer a coleta de uma amostra inadequada. Mas se essa gota, mesmo assim, não sair, a gente pode fazer a manobra de compressão e descompressão suavemente. E aí, de uma forma bem suave, fazendo uma pequena compressão, não forte, para você ver aquele conteúdo de sangue ali no calcânio do bebê, como as pessoas, às vezes, a gente vê os profissionais fazendo, para que possa estimular a gota. Mesmo assim, se não sair a gota grande, a gente pode fazer a manobra com a gase, tá? Porque pode ter um trombo ali no meio do caminho e impedir dessa gota sair. Feito isso, a gota formou-se, e aí você vem com papel filtro para colocar nos círculos correspondentes, de modo a preencher todos a área, né, circular, e observando que no verso do papel filtro seja possível ali observar o sangue do lado, né, contrário. Após a coleta, a gente tem aí pedir para o responsável pressionar esse local de punção para fazer hemostasia e descartar o pérfuro cortante no local adequado. Aqui algumas fotos, né, de amostras inadequadas. Depois disso, ela tem que secar em ambiente, numa posição horizontal, por cerca de 3 horas, abrigando do vento, luz, umidade, calor excessivo, ar-condicionado. E aí, situações especiais, né? Como a gente fala, tempo oportuno, coleta na unidade básica de saúde, mas a política fala que tem que abranger todas as crianças. Então, são todas, incluindo as prematuras, de baixo peso, e os RN, e os recém-nascidos gravemente enfermos, independentemente da idade gestacional, mas que estejam internados por algum motivo aí de ordem clínica. Então, nesse sentido, a gente pede para que nessa proporção, nessa situação especial, né, a gente não, no Brasil 2016, o Manual do Ministério da Saúde pede para que se faça coleta venosa, tá? E que seja pelo menos 3 amostras em tempos diferentes. Enquanto lá no tempo oportuno a gente colhe uma amostra, nas situações especiais, prematuridade ou baixo peso, ou RN gravemente enfermo, a gente faz 3 amostras. E quais são essas 3 amostras? Né? Então, você tem ali no primeiro quadrante do seu lado esquerdo, você tem um bebê com peso menor ou igual a 2 quilos ou 2.000 gramas, ou idade gestacional menor ou igual a 34 semanas.
ou aquele bebê agudamente doente. Então, você faz uma amostra assim que se admite o bebê na UTI neonatal. A segunda amostra entre 48 e 72 horas de vida. E a terceira amostra aos 28 dias ou a alta do bebê, ou que vier primeiro, tá? Já os bebês com peso menor que 1,5 kg ou 1.500 gramas, idade gestacional menor que 32 semanas, a primeira amostra é na admissão da UTI neonatal, a segunda amostra, 48 a 72 horas, a terceira amostra até no 28º dia de vida, e ele vai ter uma quarta amostra aos 4 meses de vida, tá? E também se ele ter, além de ser, né, os prematuros abaixo de 32 semanas, isso também vai abarcar para as crianças que são hemotransfundidas. Na hemotransfusão, existe uma situação também peculiar, que se a criança, né, deu entrada na UTI neonatal, ela colhe a primeira amostra. E aí, se ela foi transfundida antes dessas 48 horas de vida, a gente vai remarcar essa segunda amostra para 10 dias após a transfusão, tá? E aí vai fazer uma outra amostra aos 4 meses de vida, porque ela entra lá naquela situação especial de hemotransfusão, tá? Se ela foi coletada, se ela deu entrada na UTI neonatal, já teve que ser transfundida, a gente vai esperar 10 dias depois dessa primeira transfusão, e a segunda amostra vai ficar para 120 dias após a última transfusão, porque ela pode fazer várias transfusões ao longo do tempo, tá? Da internação. E aí a renovação de hemácia se dá a cada 120 dias, então vai fazer essa segunda amostra após 120 dias da última transfusão. Isso é somente para concentrados de hemácias, não vai abarcar para plasma e outros hemoderivados, tá? E aí existe uma situação especial também da coleta tardia. Crianças que são levadas às unidades de coleta após 30 dias de vida. Então, essa é uma condição, é um diagnóstico tardio, é uma condição de exceção. E aí, né, por se tratar fora do período neonatal, e aí vai ser feita uma avaliação médica, né, da unidade básica, ou até mesmo pode ir a própria APAI, que é o caso do Rio de Janeiro, que está sendo aí o nosso objeto de apresentação, né? E aí cada estado da federação, cada território, de acordo com a sua realidade regional. Então, isso vai ser feita uma avaliação e vai ver se há alguma suspeita para alguma doença que está abarcando, que abrange o teste do pezinho e é recomendado para que se faça esse rastreamento. E aí, nos casos positivos, como é que é o manejo disso, né? Quando você tem diagnosticado a deficiência de biotinidade, hiperplasia adrenal congênita, a criança é encaminhada para o IED, para o Instituto de Endocrinologia do Estado, via e-mail, pela APAI, e vai uma lote com prontuário completo. Fibrose cística é regulado para o Instituto Fernandes Figueira, também pela APAI, e a doença falciforme e outras hemoglobinopatias para o serviço de hematologia pediátrica, que pode ser o PPMG, pode ser o Hemorrio, e aí a APAI faz esse agendamento via Sistema Estadual de Regulação. A deficiência de G6PD vai manejar na própria APAI e depois a criança vai ser contra-referenciada para a unidade básica, tá? Junto à residência, né? Vai ser manejado na própria residência. As galactosemias são manejadas via SER para o PPMG. As aminoacidopatias, distúrbios do ciclo da ureia, de beta-oxidação, também para o PPMG, desde a primeira consulta via SER. Tudo isso é regulado pela APAI, tá? Algumas considerações, então eu trago aqui o panorama do Estado. Até 2024, nós rastreamos 69.605 crianças, com alguns casos positivos, né, total de casos positivos até então, nesse primeiro semestre. Fenilcetonúria 14, hipotireoidismo 32 crianças, hemoglobinopatia 137, fibrose cística 71, hiperplasia adrenal congênita 32, deficiência de biotinidase 4, toxoplasmose 128, aminoacidopatia 57, deficiência de G6PD 130 e distúrbios de ácidos graxos 23 crianças.
Um outro indicador que a gente trabalha muito, né, que é visando sempre a qualidade do atendimento dentro do serviço. Então, as amostras após a coleta, elas têm até 2 dias para chegarem à APAE, por conta dos resultados não serem fidedignos depois disso, por conta da máquina, né, da espectrometria de massa. A emissão do resultado para as famílias e para as unidades de saúde em até 6 dias. E o agendamento da primeira consulta após o resultado positivo acontece em 6 dias. Os resultados, eles são disponibilizados através do Clique Exame, que é essa espelho aí de página, tanto para as famílias quanto para as unidades de saúde. A mãe vai colocar o número do filtro e a data de nascimento da criança no canhotinho que ela recebe na hora lá do papel filtro, que é coletado o material. As nossas referências. E agradecendo aí a atenção, quebrando o protocolo, pedindo muitas desculpas pela informalidade. Eu volto no final, eu vou atender ali a demanda do trabalho e volto no final para a gente discutir as perguntas e falar com mais calma. Tá ótimo, Adriana. A gente que agradece esse seu tempo, né, Cláudia? Muito obrigada, Adriana, pela disponibilidade. E vai lá resolver a demanda aí. Okay. Daqui a pouco você está de volta. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação. A Adriana está em serviço, né, como eu tinha falado no início, né, Cláudia? Aí ela está sendo sempre solicitada, e aí você está dentro do SUS ali, isso eu acho que é bem legal também, a gente vê acontecendo, o SUS acontecendo, a gestão, os dados riquíssimos que a Adriana trouxe aí do rastreio, do teste do pezinho, né?